Amigos, muito bom dia, ou melhor, boa tarde. 12 horas e 3 minutos. Estamos aqui pela misericórdia e bondade de Deus para mais uma vez meditarmos um pouquinho na palavra do Senhor. Ok? Hoje vamos falar sobre um assunto muito importante e pretendemos dissipar algumas dúvidas em relação à igreja, tá bom? Então, fique conosco até o final desse estudo, amém? Antes, nós vamos ter uma palavrinha de oração para que Deus envie o teu Espírito Santo para nos orientar, amém, amados? Ore comigo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Deus amado, estamos aqui nesta manhã, esse dia bom, maravilhoso, nessas boas condições que o Senhor nos dá para meditarmos a tua palavra. Por favor, abençoe esse tema, que é um tema importantíssimo. Abençoe os amigos que já estão conosco e aqueles que verão esse vídeo mais tarde. Que o Senhor os abençoe suas famílias. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos. Por favor, em nome de Jesus Cristo, enviai o teu Espírito Santo para abrir a nossa mente e também o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, te louvamos e agradecemos. Amém. Muito bem, amados. Por que tantas religiões, né? O porquê de tantas religiões é o que nós vamos meditar, né? Porque existem tantas religiões, como nós podemos encontrar a religião certa? Você já pensou em procurá-la nas páginas amarelas da lista telefônica? Né? Ou, hoje mais popularmente conhecido como o Google, né? Seria bem possível que você poderia encontrá-la através desses mecanismos de pesquisa? A verdade não está à venda, meus queridos. Essa é a grande realidade. Em certas sites de pesquisa podemos encontrar colunas e colunas de igrejas, mas como alguém poderia escolher certamente em meio a tantas opções, não é verdade? Você teria coragem de fechar os olhos, né, e clicar, vamos dizer assim, em algumas sugestões relacionadas a esse tema, né? Você teria essa coragem sem ficar ainda com dúvidas se realmente seria a igreja correta? Certamente você ficaria confuso, porque a questão parece ir muito além de meras pesquisas, ok? A questão é mais profunda. Nós precisamos correr os olhos no Assim diz o Senhor, na Bíblia, para conhecer as características da verdadeira igreja de Deus, certo? Estamos vivendo uma época de mudanças radicais. As igrejas, por sua vez, na tentativa de mostrar interesse pelo povo, envolve-se com ações sociais, política, guerra e também com a pobreza. Enquanto isso, o Evangelho de Cristo é colocado de lado, ok? Investe-se muito tempo em coisas, né, importantes também, mas o principal, o mais importante, que é o estudo da palavra para descobrimento da verdade, é colocado de lado, ok? O que tem ocorrido nos últimos dias é uma deteriorização dos valores morais. Esta é a grande verdade. Cercados pelas dúvidas, aos que pensam que se desligar das igrejas por considerá-las desnecessárias. E quanto aos caminhos diferentes, inovadores, será que são guias seguros, né, para encontrarmos a verdade?
Por causa disso tudo, muitas ovelhas desgarradas estão voltando ao rebanho. E muitas ainda permanecem com dúvidas. Será que realmente eu fiz certo em voltar para a igreja? Então as dúvidas permanecem, é natural do ser humano. Mas Deus sempre proveu meios na sua palavra de sanarmos essas dúvidas, ok? Muitas ainda permanecem então com dúvida, e você pode ser uma dessas pessoas, meu amigo. A dúvida pode estar atravessada no seu caminho, ok? Se o seu desejo é exclusivamente encontrar a verdade, sem subterfúgios, você não irá à procura de uma igreja pela altura das suas torres, pelas belezas de suas paredes, do teto, das suas luminárias, dos seus lustres. Nem vai atrás da beleza dos seus músicos, das suas orquestras, dos seus corais. Certo? Você vai à procura da verdade. Porque no final, o que vai triunfar é a verdade. Tá? Pode haver muito enfeite, pode haver muita coisa que enche os olhos, mas pode haver uma escassez da verdade. E nós temos que encontrar a verdade, ok? Cristãos e igrejas cristãs parecem ir à procura de todo tipo de variedades. Você está procurando uma organização grande, com muitos milhões de adeptos, ou um pequeno ou discreto grupo de pessoas, uma igreja antiga ou uma igreja nova? Alguns escolhem uma igreja apenas porque ela está ali na esquina. Outros consideram a amizade muito importante. Eu tenho muitos amigos lá. Há os que são atraídos pela bela música de seus órgãos, ou pelo canto de seus corais, enfim. Procuram um pastor simpático, carismático, nem tão exigente, enfim. São inúmeros os fatores para que as pessoas procurem as igrejas. Certo? Porém, muito poucos dão qualquer importância ou qualquer prioridade à verdade. A verdade é o fator mais importante. Deus coloca a verdade à nossa frente. Vamos ver o que ele diz através do profeta Isaías. O profeta Isaías, um homem de Deus, servo de Deus. E ele diz no capítulo 8, verso 20 de seu livro: a lei e o testemunho. A lei, que lei? A lei de Deus, o decálogo, os 10 mandamentos, ok? E o testemunho? O testemunho dos profetas bíblicos, ok? Aqueles que defenderam a verdade. E até mesmo muitos perderam a vida por defendê-la, tá? Então a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo o que está escrito nessa palavra, ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus, nunca serão salvos. Então, aquele que prega o evangelho, ele precisa ser verdadeiro e estar de acordo com o testemunho de Jesus, que é o verdadeiro dom profético, e de acordo com os 10 mandamentos do decálogo da lei de Deus. Sem a luz que brilha da verdade de Deus, não chegaremos ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos da luz da palavra de Deus. Lâmpada, é o que diz o salmista: para os meus pés é a tua palavra. A Bíblia dá uma resposta muito clara e compreensível. Ela diz: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Ela estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse capítulo 12, verso 1 e 2. A mulher, profeticamente falando, é a igreja. Deus usa com frequência o símbolo de uma mulher para representar a igreja.
uma mulher pura e bonita representa a igreja verdadeira, né? E não uma igreja falsa. A igreja falsa, ela está no capítulo 17 de Apocalipse e ela é representada por uma mulher vestida de escarlate, por uma grande prostituta, né? Quando algumas pessoas leem o livro do Apocalipse, exclamam: que coisa horrível! O capítulo 17 fala sobre a prostituta. É bom, entretanto, que você compreenda, amado, né, bem a linguagem bíblica e saiba o que o profeta não está se referindo à impureza física, tá? Na verdade, a mulher vestida de púrpura e de escarlate de Apocalipse 17:4 representa a igreja falsa, infiel a Deus. Não se esqueça de que o Novo Testamento fala também da igreja como sendo a noiva de Cristo. A igreja é também simbolizada por uma mulher, e Cristo é o seu noivo. O caráter da mulher, no livro de Apocalipse, simboliza a igreja verdadeira ou a igreja falsa. A igreja verdadeira está no capítulo 12 e a igreja falsa no capítulo 17. É importante que você estude esses capítulos do livro de Apocalipse para você compreender bem esse tema, ok? Ninguém pode ficar confuso em relação a esse tema. Continuando a leitura de Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, João diz: viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre a sua cabeça 7 diademas, e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando à luz, lhe tragasse o filho. Queridos, dragão é inquestionavelmente Satanás. O anjo caído que levou 1/3 dos anjos com ele na sua rebelião, né, que causou a sua expulsão do céu. O dragão estava diante da mulher, ou diante da igreja pura, para devorar o seu filho tão logo esse nascesse. Vamos recordar que Satanás, através do rei Herodes, o governador romano, tentou matar Jesus Cristo, né, decretando que todas as crianças do sexo masculino encontradas em Belém fossem mortas. Mas Satanás não foi bem sucedido, ok? No verso 5, lemos: e deu à luz a um filho, um varão que há de reger todas as nações com varas de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora, meus amados, Jesus está salvo ao lado do Pai Celestial, lá no santuário celestial, intercedendo por você e por mim. Mas Satanás, ele não desistiu, né? Então, após fracassar na tentativa de matar Jesus, ele voltou a sua atenção para a mulher de Jesus, que é a igreja pura, tá? Verdadeira. E determinou destruir seu povo. Isto é, o que está retratado com clareza nas Escrituras, tá? É isso que está retratado. No versículo 6 de Apocalipse 12, esclarece que a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado para Deus, para que ali fosse sustentada durante 1260 dias. A igreja, atacada por Satanás, passou momentos terríveis, amados. O período de perseguição durou 1260 dias proféticos, não são dias comuns, são dias proféticos. Cada dia representava um ano literal, ou seja, então são 1260 anos de dura perseguição à igreja. A igreja fugiu para o deserto porque ela precisava de segurança contra a incansável perseguição imposta
por Satanás, que começou logo depois da morte dos apóstolos e iria aumentar no domínio de Justiniano, imperador Justiniano I, no ano 527 da era cristã. Ok? Justiniano, ele oprimiu a igreja verdadeira, a igreja primitiva, retirando toda a proteção dos que chamava de dissidentes. Os cristãos passaram a ser perseguidos pelo simples crime de permanecerem leais à palavra de Deus, à lei de Deus. Essa opressão atingiu a incontrolável fúria no ano 538. Esse número somado de 1260 anos leva a 1798. Então, de 538 mais 1260 anos, chegamos ao ano de 1798, após quase 13 séculos, amados. A igreja permaneceu no deserto. Deus impediu que sua igreja fosse extinta. Agora observe o que diz o verso 14. Verso 14 diz: foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Como é que você entende isso? Bom, diz assim, sustentada por um tempo. Um tempo é um ano, tá? Literal, um ano literal. 2 tempos, são mais 2 anos literais, então formam-se 3 anos, ok? E metade de um tempo são 6 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses que, somados, né, dariam 42 meses de 30 dias, que chegamos então à quantidade de 1260 dias. Mas como já disse, não são dias literais, são dias proféticos. Então, esse período ele representa 1260 anos, ok? De acordo com o versículo 16 do capítulo 12 de Apocalipse, a terra ajudou a mulher. Nas montanhas e nos lugares mais afastados, a mulher, ou seja, a igreja, se protegeu contra os ataques demoníacos de Satanás e assim sobreviveu. Logo em seguida, a vemos vitoriosa. Ela permanece assim até o final dos tempos. O final dos tempos é o tempo que a gente vive agora, tá? Deus tem a sua igreja verdadeira em nossos dias. Então, ela permanece firme até os finais dos tempos. E chegamos então agora ao verso 17 do capítulo 12, que diz: o dragão, ele irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao que sobrou da igreja, ou seja, ao resto da sua semente, ao remanescente, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? A igreja verdadeira, amado, ela guarda os mandamentos de Deus, mas não são 9 mandamentos de Deus. Não, ela guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, tá bom? E ela mantém o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia, que é o verdadeiro dom profético. Por quê? Porque nos últimos dias surgiriam falsos profetas e enganariam a muitos, ok? Então a igreja verdadeira, ela obedece aos 10 mandamentos da lei de Deus e ela tem o verdadeiro dom profético, tá bom? Vamos relembrar que estudamos até aqui. O que nós vimos até aqui? Bom, João, o revelador, né, lá da ilha de Patmos, viu uma linda mulher, representando a igreja verdadeira, a noiva de Jesus Cristo, em pé nos céus. Ela estava grávida, esperando um filho. Ela tinha uma coroa com 12 estrelas que adornava a sua cabeça. A igreja, como se vê, com a coroação da glória dos 12 apóstolos. A igreja, ela tem como base a doutrina dos apóstolos, ok? Encontra-se sobre a lua. A lua não tem luz própria, tá bom? Certo?
e apenas brilha com luz emprestada. Esse foi o princípio da era cristã. A lua simbolizava as sombras e cerimônias do Antigo Testamento, que já comentamos muitas vezes aqui, que eram sacrifício de animais que apontavam para Jesus. Esse era o evangelho do Antigo Testamento, tá? Mas esses passaram para sempre com o sacrifício de Jesus. Quando Jesus morreu, todas aquelas ordenanças cerimoniais ele cravou na cruz, tá bom? A mulher vestida com o fulgor do sol, com a luz de Jesus, ou seja, com o brilho do evangelho de Jesus, projetou-se para o futuro. Seu filho foi perseguido pelo dragão e permanece finalmente salvo no céu. A igreja tornou-se o alvo de perseguição por 1260 anos. Apesar de toda essa fúria destrutiva, ela está viva em nossos dias. Como já diz, a igreja verdadeira, ela existe em nossos dias, ok? E ela está consolidada pela fé em Jesus e pelos mandamentos da lei de Deus. Durante o nosso estudo, quando utilizamos a palavra igreja aqui, não pensamos em nenhuma denominação religiosa. No Novo Testamento, o termo igreja significa sociedade religiosa fundada por Jesus Cristo. Seus adeptos são, portanto, os escolhidos de Deus. É muito confortante saber disso, você não acha? Com certeza, né? Deus tem fiéis em todas as igrejas, tá bom? Vamos deixar muito bem claro isso aqui. A questão é a grande perseguição. Ela se cumpriu perfeitamente. Uma tremenda avalanche de perseguição foi desencadeada contra os seguidores de Cristo. Começou com Nero, mais ou menos na época do martírio do apóstolo Paulo. Os cristãos foram falsamente acusados dos mais hediondos crimes, inclusive de calamidades naturais e de terremotos. Muitos foram atirados às feras, levados para a fogueira e alguns sendo crucificados. Mas não ficou só nisso, meus queridos. A perseguição continuou. Entretanto, os cristãos, permaneceram firmes. Os que deram a sua vida pela causa de Cristo foram substituídos por outros igualmente fiéis e leais. Satanás viu que não podia destruir a igreja pela violência e resolveu tramar outros métodos. Agir em silêncio e trabalhar dentro das igrejas. Opa! Começou a trabalhar dentro das igrejas, né? Como um lobo vestido de pele de ovelhas, sua tática colocou a igreja em tremendo perigo. E a concessão tornou-se uma das suas armas mais eficientes. Mais eficientes do que a morte, ok? A igreja, com a pretensão de se tornar popular, cortejou o mundo. Pagãos, em grande número, trouxeram seus ídolos para dentro da igreja. Trouxeram suas superstições, e as suas cerimônias. A popular igreja visível estava agora corrompida. Não podia mais ser representada pelaquela mulher bonita e pura do capítulo 12 de Apocalipse. O pequeno núcleo de cristão que se mantivera firme, seguindo a Cristo e a doutrina dos apóstolos, jamais poderia aceitar esta heresia ou esta corrupção. Jamais poderia concordar com o mundanismo na igreja. Só lhe restava uma opção: esconder-se, fugir para o deserto, como estava predito nesta profecia de Apocalipse 12. Isto foi o que realmente aconteceu àquela igreja pura que Jesus deixou, ok? Portanto, amados, durante toda a Idade Média, quase 13 séculos, a igreja teve que permanecer
com seu pequeno núcleo de fiéis escondidos. Somente Deus sabe quantos foram martirizados naqueles terríveis anos, né? A perseguição já não tinha e já não vinha mais de fora. Era agora cristão perseguindo cristãos. Foram praticadas as maiores atrocidades em nome da religião. Parece que não existe algo tão terrível como o terror praticado em nome de Deus. Mas através de toda a Idade Média, a luz da fé e da esperança jamais se apagou. As ameaças, os riscos e a própria morte, não da verdade conforme a experiência vivida pelos valdenses em 1655. Observe, eles estavam reunidos na Chiesa della Tana, né? A igreja da terra, onde por muitos anos cantavam, oravam, compartilhavam seu testemunho destemido. Num dia, porém, 250 deles foram surpreendidos naquela caverna. Os soldados fizeram uma fogueira na única entrada existente. Enquanto o oxigênio era consumido, eles cantavam louvores a Deus até terminar o fôlego, até a hora da morte. John Milton, o poeta cego, autor do célebre poema Paraíso Perdido, impressionado com o martírio sofrido por esses heróis, escreveu: Vingai, ó Senhor, os teus santos trucidados, cujos ossos jazem espalhados pela fria montanha alpina. Aqueles que mantiveram a tua verdade pura, enquanto os nossos pais adoravam pilares e pedras. Queridos, a tocha da verdade nunca foi totalmente apagada. E em 1798, após os 1260 anos de perseguição, né? Na maior parte da Europa, a perseguição já havia cessado. 25 anos antes, Jesus já havia dito que, se aqueles dias, amados, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ou seja, a igreja seria totalmente extinta. O movimento da reforma havia então cumprido o seu papel. Os tradutores da Bíblia tinham concluído seu trabalho e as impressoras estavam publicando as escrituras para serem espalhadas pelo mundo e se tornar disponível para todos. Que bênção, né? Sob grande dificuldade, a palavra de Deus foi preservada. E quantos, infelizmente, não valorizam a palavra de Deus? Né? Hoje tem o maior dos tesouros na mão e não aproveitam. Muitos têm a Bíblia empoeirada em qualquer armário, em qualquer estante, encostada e desprezada, quando deveriam estar valorizando tudo aquilo que os nossos irmãos do passado sofreram pela causa da verdade. Amém? A igreja primitiva, a verdadeira igreja, portanto, a mulher de que fala Apocalipse capítulo 12, nasceu no início da era cristã e é representada pela fé inabalável de Jesus Cristo em toda a sua pureza. Ela prossegue através dos séculos. É como se a igreja verdadeira, pura, tivesse entrado no túnel para atravessar os séculos. Procurou esconder-se, desapareceu durante um período de 1260 anos, tal como previa o livro do Apocalipse. E saiu do túnel, então, em 1798, com os estigmas e as marcas de seu longo sofrimento. Mas, como guardiã da verdade, ainda resplandecendo a pureza da fé recebida de Jesus e dos seus apóstolos. Querido, você já imaginou quanta confusão causaria se desse túnel não saísse uma única e verdadeira igreja, mas saísse 212 ramificações da fé cristã, com diferentes denominações, credos e ismos, né?
uma contra a outra na maioria das vezes? Certamente você diria, com justa razão, que alguma coisa aconteceu no túnel do deserto. Mas a verdade de Deus, fielmente seguidas, apesar de todas as perseguições, devem ter voltado também do deserto, juntamente com a sua igreja. Queridos, não há dúvida de que a igreja verdadeira sobreviveu em seu longo afastamento. Mas como podemos saber qual é a verdadeira igreja? Hoje, em meio a tantas igrejas e denominações, qual é a verdadeira igreja? É a pergunta que não quer calar. Ok? Muito bem. Como iremos distinguir a igreja verdadeira da falsa igreja? Acreditamos que devemos avaliar a igreja como Deus faz. Ele mede a igreja por sua reação à verdade. Ele mede a sua igreja por sua aceitação ou não da verdade. Ele nos mede do mesmo modo. Ninguém pode dizer que a igreja é única, que será salva no final, porque Deus salva as pessoas, individualmente, e não as igrejas, placas, denominações. Portanto, meça a sua igreja pelo que ela ensina como verdade. Voltando ao capítulo 12 de Apocalipse, no verso 17, diz o seguinte: Satanás ficou bravo com a igreja, foi fazer guerra ao resto do que sobrou dela, da perseguição, né? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então a igreja, a verdadeira igreja de Deus, ela tem duas principais características. Elas guardam os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o quarto sábado, né? Que é um tema polêmico aí, que muitos dizem que não vale mais, outros dizem que está em valor, enfim. Então a igreja de Deus, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. O que é o testemunho de Jesus Cristo? É o verdadeiro dom profético, tá bom? Isso é uma proteção contra a falsidade que haveria nos últimos dias. Jesus disse aos discípulos: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque virão muitos falsos profetas dizendo: eu sou o Cristo. Tá? Muito bem. Como você vê, com clareza, Satanás foi fazer guerra contra o resto da igreja, o que sobrou da perseguição. Não com a igreja primitiva, nem com a igreja da Idade Média, mas com a igreja que vive no tempo do fim, no nosso tempo. A igreja que vive, verdadeira, que está vivendo o nosso tempo, é o resto da igreja que sobrou da perseguição. Igreja esta que foi instituída sob os pilares da fé em Jesus Cristo e ensinamento dos apóstolos, ok? Então, essa é a igreja dos últimos dias. Muito bem. O resto da sua semente são os que guardam, então, os mandamentos de Deus e têm o verdadeiro dom profético. Como a igreja no final dos tempos manterá a verdade, é outra pergunta importante. Como ela manterá a verdade? A igreja manterá a verdade guardando o quê? Os mandamentos de Deus. Quantos mandamentos? 9? Não. 10 mandamentos. É isso aí. Êxodo 20, do verso 3 ao 17. Tá bom? Dá uma olhadinha lá. Certo? E mantendo o verdadeiro dom profético. Tá bom? O verdadeiro dom profético é o dom baseado na verdade. O verdadeiro profeta, na verdade, ele guarda os 10 mandamentos da lei de Deus, inclusive o sábado, tá bom? Se eu dissesse qualquer coisa ao contrário, eu estaria mentindo para você, e os mentirosos não herdarão o reino de Deus, tá bom?
É preciso não esquecer que as marcas distintas da verdade seriam imaculadas no túnel do deserto e aguardam a volta de Jesus. Deus preocupa-se tanto com seu povo que o último livro da Bíblia, o Apocalipse, traça claramente sua verdade desde o início da era cristã, desde o início da igreja cristã, né? Nos dias de Cristo até os nossos dias. Ele nos dá certeza de que não pode haver confusão nem mal-entendidos em busca da verdade. Você não pode ter dúvida, querido, com relação a este assunto, que está em jogo a vida eterna, ok? Portanto, meus amados, se amarmos verdadeiramente Jesus, devemos nos lembrar que a sua promessa é enviar o seu Santo Espírito para iluminar o caminho da verdade, o Espírito da verdade, né? Que vos fará conhecer a verdade, foi o que Jesus falou. Basta escolhermos ser conduzidos por Ele. Basta sermos sensíveis ao som da sua voz, dizendo: segue-me. Portanto, queridos, aí está. Você está à procura da igreja verdadeira? Ela existe. Ela guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia, né? O testemunho de Jesus. Ela confessa que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, assim como o Pai, e que Ele voltará muito em breve para levar os seus escolhidos. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, amado. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão no Espírito Santo esteja com você e sua família, hoje e sempre. Amém. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.